crianças! Sejam bem-vindas aqui na Tenda de História. Felipe, Aninha, que delícia ter vocês aqui. Espera aí, vamos lá, Filipa. 1, 2, 3. Oi, crianças! Que gostoso, que alegria! Sim! É mó legal. A Aninha tá aqui, a gente tá feliz. Como é gostoso estarmos juntos, né? É verdade. Felizes, alegres. E nós também, crianças, estamos muito felizes com a audiência de vocês aqui, ouvindo as histórias maravilhosas. É, a gente tá feliz também, porque as histórias são muito bacanas. São. Por que elas são bacanas? Porque a gente aprende. E exatamente porque Ai. elas são verdadeiras. São Não- verdadeiras e são emocionantes. Muito Sim. bem, porque o Deus que nos escreveu, que nos deixou todas essas histórias, ele é emocionante, ele é surpreendente. É isso mesmo, é a palavra. Eu aprendi com você, Filipa, você que falou surpreendente um dia desses. Ah. Então, e a nossa história de hoje fala de um tempo em que um profeta chamado Samuel ficou muito triste com o povo. Ah, é? É. Tia Rosa, profeta era um homem usado por Deus, né? Isso, ele era um homem que Deus usava para falar o que Deus queria para as pessoas. Para o povo. Antigamente Deus usava o profeta, agora ele usa a palavra de Deus, a Bíblia. Perfeito, Filipa, muito bem. Tia, então eu- Deus não falava direto com o povo? Não, e sabe por quê? Por quê? Porque Deus é santo. E Deus, o pecado não habita perto de Deus. Então, Deus precisava usar um profeta para falar para as pessoas como elas deveriam viver e obedecer a Deus. Entenderam? E o profeta era um homem separado, né? Exatamente. E Samuel foi um dos maiores profetas que o povo de Israel teve. Ele Tia. era íntegro, obediente a Deus. Esse Samuel é aquele Samuel da Ana? E isso, a mãe dele não podia ter filhos. E quando Deus deu essa bênção, fez esse milagre na vida de Ana, ela consagrou Samuel. E Samuel, então, foi para Servir. a escolinha de profetas. Para o templo. Ele foi criado no templo e ali ele aprendeu as coisas sobre Deus. Mas Samuel já estava velho nesse tempo da nossa história. Ele já estava idoso. Já estava velhinho. Já estava velhinho. E ele morava em Ramá. E ele tinha 2 filhos. E os filhos deles tinham se tornado juízes em Israel. Juízes eram aqueles que legislavam, que julgavam as causas do povo. Já tinha juiz, tia, naquela época? Já. Só que os filhos de Samuel não eram como Samuel. Eles eram desonestos. Vocês sabiam? Ai, que tristeza, né? Pois é, eles não obedeceram. Assim como Samuel foi obediente ao Senhor, os filhos deles não foram. Mas, e por conta disso, os anciãos de Israel, senhores também de cabelo branco, os líderes de família, foram até Samuel. E quando chegaram em Samuel, vocês sabem o que eles foram falar para Samuel? Não. Pois é. E aí está a grande tristeza de Samuel. Eles não queriam mais Deus como rei deles. Eles queriam um rei. Eles queriam um rei para eles. Um rei, assim, um rei de carne e osso. Um homem que fosse rei. Nossa, Sabe que coroa por quê? bonita, eles tia queriam Gostei rei. também, gostei. Gostou? Gostei. Roselena. Muito Com a bem. senhora, tia Roselena. E eles, sabe por quê? Eles ficaram olhando para as outras nações. Eles esqueceram que eles eram um povo separado por Deus. E Deus batalhava por eles nas guerras. Eles eram vencedores. Deus já era o rei, né? Pois é. E aí, Deus mesmo era assim, o eles rei. queriam outro rei de carne e osso que morre. Ai, ai, ai. Porque eles ficaram olhando para as outras nações, viam também que eles iam enriquecendo e queriam um rei para eles, porque eles não queriam que os filhos de Samuel governassem sobre ele.
Só que Samuel falou para eles, ficou triste por quê? Porque eles estavam rejeitando a Deus. Não é verdade? Quando eles estavam confiando em Deus como rei. Exatamente, eles estavam sendo insensatos. Sabem o que é insensatos? Não. É difícil a palavra? Insensato. Insensato é aquele que não tem sabedoria, aquele que é tolo. Eu conheço uns assim. Pois é, Filipa. E Samuel falou para eles, vocês querem um rei? Só que esse rei, ele vai poder pegar o filho de vocês e levar para ser soldados, para serem empregados. Esse rei vai cobrar impostos de vocês, vai tomar as terras de vocês. Isso é verdade. Pois é, enquanto Deus havia dado para eles as coisas, esse rei iria fazer deles serviçais. Verdade, né? Não é? É. Então as escolhas deles não estavam sendo sábias. E você sabe que a gente também não faz, às vezes? É verdade. Não é verdade? Que às vezes a gente faz escolhas do nosso jeito, queremos andar do nosso jeito, fazer um caminho para nós sem Deus. Verdade. Não é Eu verdade? vou até ficar quietinha. É, né? Depois a gente sofre, né, tia? Exatamente. Era isso que Samuel estava alertando para eles, que eles iriam sofrer, que ia ser diferente a partir de agora. Mas eles ficaram irredutíveis. Eles queriam, Não ouviram. não ouviram, e eles queriam um Rei. Muito bem. E aí, o que Samuel ficou muito, mas muito triste com aquela decisão, ele foi falar com Deus, ele orou, e ele falou para Deus, Senhor, o povo quer um rei. E Deus falou, sabe o que para eles? O quê? Vocês acham que Deus deixou? Não, né? Eu acho que Deus deixou. Pois é, Deus falou para Samuel, Samuel, dê a eles o que eles querem. Deus deixou. Deus deixou. Deus deixou. Porque nós fazemos escolhas, não fazemos? Fazemos. Fazemos escolhas. Deus deu aquele negócio pra gente. É Aí, livre-arbítrio. É isso aí. Mas, na verdade, o melhor caminho que nós podemos escolher é do nosso coração para Deus. Obedecer, deixar Ele fazer o caminho para nós. Verdade, né? Esse seria o melhor caminho. E era um caminho bom que já vinha há muito tempo. Porém, eles não quiseram mais. Então, Deus falou para Samuel, deu o rei que eles querem? Pois é, meninas. Deus permitiu. E aí, qual seria o rei? Quem seria esse rei? Quem? Verdade. Quem? Eles não tinham Quem? nenhum rei antes. Pois Como é. sabia escolher, né? É. Vocês sabem que tinha uma tribo chamada Benjamim. Sim. E havia um homem chamado Quis. E ele tinha um filho alto e bonito. E ele falou para esse filho, em um determinado Eu dia. lembrei uma música do mundo. Eu também. Meninas! Meninas, vocês querem... Quis. Ah, nem eu conheço. Crianças, eu não conheço. Ah, mamãe ou papai deve conhecer. É a mamãe ou Pois é, né? papai. Olha, tô muito esperta essas meninas. É que a gente Ouve tem a aula música de dos música, papais. tia. É. E aí é música popular brasileira. Faz parte lá Entendi. nos estudos. Muito bem, Coral, a meninas. gente cantou no coral. Mas vocês sabem que muitas vezes nas escolhas que a gente faz, alguns pensamentos, algumas coisas que parecem não ser tão perigosas acabam se tornando. É Mas verdade. vamos lá. Quis falou pro filho dele. Eles tinham perdido umas ovelhas e falou, vá buscá-las. Eu sei o nome do filho, Não falei o nome do filho, esse é o nome do pai. mas eu sei. Ah, mas daqui a pouco eu vou te perguntar se você sabe mesmo. E eles estavam com as ovelhas perdidas há 3 dias. E o pai falou para ele, pega o servo e vá buscá-las, vá procurá-las. E eles foram. Já passado quase 3 dias, eles não acharam. Não acharam? Não acharam. E aí, como é que é o nome dele? Do rapaz, filho de Quis? Quero, Como é que é? quero. Ah, não O filho do Quis, eu quero. Ah, você me pegou, Filipa. Ai, filho
Eu estava aqui certa que Filipa sabia, crianças. Filipa não sabe. O nome era Saul, o nome dele. E Saul falou para o servo dele, vamos voltar, porque meu pai já deve estar preocupado. Então, desculpa. Mas o nome era pegou. Saul, né? E eu achava que você sabia, Filipa, olha. E aí... Era para combinar com o nome do pai. Pois mas não combinou nem um pouco, né? Isso com Saul não tem nada a ver, né? Nossa, Filipa. É maior moda, meu. O pessoal combina o nome do pai, da mãe. Tem gente que faz umas combinações que eu vou falar, viu? Tem Josimeire. Mas a gente não pode ficar falando aqui para não chatear ninguém. Deixa abaixo. Vamos lá, abafa o caso. E o que aconteceu? Sabe o que o servo do Saul falou para ele? Saul, nós estamos perto de uma cidade chamada Ramá e lá tem um homem de Deus. Quem sabe? Vamos lá falar com ele. Como assim? De repente, ele sabe onde elas estão. Quando eles entraram na cidade, viram Samuel que vinha caminhando ao seu encontro. Samuel já estava caminhando ao encontro dele? Já tinha descido. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela tinha dito, diz que Samuel, na hora, soube, porque Deus falou para ele, quando ele viu Saul, que ele seria o rei. Mas já assim? Já sim. Nossa. Porque Samuel era profeta. Deus E falava ele com era ele. conectadão com Deus, hein, tia? Isso, e Samuel convida ele para subir com ele, para ficar com ele. E ele já contou que ele ia ser rei? Não, ele contou logo depois. Mas Samuel convidou ele para passar a noite lá. E ele passou a noite? E aí Samuel disse para ele o seguinte, as ovelhas que vocês há 3 dias estavam perdidas, elas já foram achadas. Aí Saul espantou. Como que ele sabia se ele não tinha dito nada para ele das ovelhas? Porque ele era profeta. Exatamente. E aí naquela noite, Deus confirmou a Samuel e Samuel disse para Saul que ele seria o rei de Israel. Você já pensou? Você aí tá aí resolvendo os problemas, aí alguém chega para você assim e diz assim, você vai ser rei. E você sabe, seria demais. Isso mesmo. Mas lembra que eu falei que Saul, ele era da tribo menor de Israel, ele era da tribo de Benjamim. Ele realmente se surpreendeu, como minha família não era importante. Mas você vê, o Senhor já tinha separado ele. Já tinha um plano. E ele apresenta Saul para o povo. E você sabe que Saul, e quando Samuel apresenta Saul, ele estava escondido. Porque ele não se achava digno, porque ele era da família de Benjamim, que era uma tribo menor de todas pequena. elas, né? Ele não achava que ele era digno de ser rei. Mas quando Samuel apresenta, a Bíblia fala que ele era alto, ele era maior do que todos. Nossa. E ele era muito bonito. Ele era bonitão, Aí queria o povo forte também, aplaudiu, né? Com certeza, galã. aquele homem bonito. Alto, grande. forte, bonito. Tinha porte de rei, né? As mulheres iam fazer assim. Exatamente. E aí, Samuel apresenta Saul como rei. Exatamente. Porém, o povo gritou, Saul, rei, Saul, rei. Gritou? Só que Saul Deus, é nosso rei. Rei. Saul é nosso rei. Provavelmente Aninha, eles fizeram isso, né? E o que acontece? Toda vez que eu coloco a coroa, o cabelo fica assim, né? E aí eu tenho que ficar arrumando o cabelo, crianças. Então, eles com certeza aclamaram, mas Deus pede para Samuel lembrá-los novamente do que seria a vida deles agora com esse rei, com um rei humano. E Samuel, muito triste, relembra o povo dessa decisão. Por isso que muitas decisões nós somos insensatos, não sabemos o que é melhor para nós, mas a Bíblia nos ensina o que é melhor para nós, como devemos ser sábios
para tomar decisões. Por isso que devemos obedecer, né, tia? Isso, e no outro dia, Samuel... E para obedecer a gente precisa ler, né, tia? Exatamente. A gente precisa conhecer. Não basta só, né, Palavra ouvir de de Deus. vez em quando. Temos que estar sempre, assim como um médico, por exemplo. Acho que o médico está sempre estudando, né? Sim. Para ele conhecer mais, para cuidar das pessoas. E o Senhor fala conosco através da sua palavra. Nosso ensino de hoje também nos fala que Deus deve estar em primeiro lugar no nosso coração. Deus tem que estar sempre em primeiro lugar. Às vezes vocês devem ter amiguinhos que ficam falando coisas para vocês devem fazer, não devem fazer, e vocês acabam fazendo. Exatamente, desobedecendo e tomando decisões erradas. O nosso versículo de hoje está em Efésios 5:17. E o que esse versículo diz? Diz, Não sejam não sejam insensatos, insensatos, Como Saul. mas procurem compreender mas qual é a vontade do Senhor. mas procurem Compreender qual é a vontade do Senhor. É difícil? Mais ou menos. É? Então vamos novamente. Efésios 5:17. Não sejam insensatos, mas procurem conhecer, compreender qual é a qual é a vontade do Senhor. do Senhor. compreender Ou qual entender é a vontade do Senhor. Compreender e entender é a mesma coisa. Não tem problema a gente trocar, ok? Vamos Ok. tentar novamente? Vamos. Efésios 5:17. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Muito bem. Entender qual é a vontade do Senhor só podemos entender através da Bíblia. Da palavra, né, Da tia? palavra. E nessa história nós aprendemos que a decisão que o povo tomou não era o que agradava o coração de Deus, nem o do profeta. Mas Deus permitiu que eles tomassem essa decisão e eles ganharam um rei chamado Saul. E depois nós vamos ver outras lindas histórias sobre Saul também. Tá bom. Como foi o reinado dele. Ok, meninas? Ok. Muito bom estar aqui com vocês e aprender mais essa história da Bíblia. Verdade. Mas, gente, Vamos- a professora Rose falou que tá lá no livro de 1 Samuel, lá na Bíblia. Você pode procurar essa história. É só procurar lá no Google, tá bom? Que ajuda. Ou se você tiver uma Bíblia em casa, pede para mamãe, para papai, para titia, vovó, vizinho, ler para você, tá Isso. bom? E eu ainda vou fazer um lembrete. Dá para colocar na Bíblia do celular e escutar. É verdade, tia. Tem um áudio agora na Bíblia, no celular, né? Na Bíblia do celular, no aplicativo, Isso, um app. no app. Isso aí. Ok? Ok. Então vamos nos despedir das crianças? Calma, tia. Como assim? Calma. Vamos fazer lembrete pras crianças e pros papais. Então façam. Verdade. Né? Façam. Pra procurar a gente lá no Instagram como Tenda de Histórias e no... YouTube! Isso! Tá lá e também aonde? No Face! Isso! Tenda de História! Muito Aê! bem, meninas. Tchau, tia Rosilena!
Tchau, crianças. Até mais. Tchau, gente. Vamos lá. Vamos.